Oi, eu sou o Giovanni e da Lambda também, como todo mundo dessa vez. Tá, eu vou falar. Eu preparei rapidinho enquanto vocês estavam falando, então é uma coisa que a gente conversou ontem no Happy Hour Ágil, então o Juliano e o Marcelo ali já sabem mais ou menos qual que é o assunto, que a gente falou um pouco sobre isso. Mas eu estava lendo no Thinking Fast and Slow, né, que é um livro muito legal, apesar de meio pesado assim, porque ele se repete. Uma coisa interessante a respeito do efeito do seu trabalho. Então, qual é o impacto que o seu trabalho tem na empresa que você trabalha, no mundo? Faz diferença? Esse trabalho faz diferença? E ele cita alguns casos muito interessantes, né? Então, o que eu achei mais emblemático, que eu acho que vale a pena citar, é o de uma corretora de valores, né? Tipo, que investe em ação e tal. E o autor do livro, ele é matemático e tal, e sei lá, ele foi fazer uma consultoria. E ele foi para uma cidade lá, os Estados Unidos é gigante, tem um monte de cidades diferentes, ele foi de avião, chegou lá, tal, os caras foram pegar ele no aeroporto, trataram super bem, ele foi para a empresa e fez toda a análise dele. E o cara é matemático, né? Então ele começou a trabalhar dados. Então ele começou a avaliar o que as pessoas estavam fazendo, o trabalho que elas faziam e o impacto que aquele trabalho tinha no resultado da empresa, né? Então, como era uma corretora, né, uma empresa ligada à Bolsa de Valores e tal, eles faziam uma série de análises com as empresas em que eles iam investir, se essa empresa tinha um novo gestor, tinha sido adquirida por outra, ou comprado outra, ou feito um merge, né? O que estava acontecendo naquela empresa, né? Então, aquela empresa agora, sei lá, uma mineradora, abriu um poço novo, sei lá onde. Eles avaliavam tudo isso. E com base nesse estudo, que não era uma coisa pouca nem simples, eles faziam as recomendações deles. E eles começaram e aí tinha também um prêmio que essas pessoas recebiam, né? Ao longo dos anos e tal, de acordo com suas contribuições. Então, se o cara naquele ano ele foi bem, ele tinha um bônus, se ele não foi, ele não ganhava esse bônus e tudo mais. E ele foi fazer uma correlação, foi uma análise de correlação entre todo esse trabalho e o resultado. E ele começou a perceber que tinham pessoas que elas faziam o trabalho mais ou menos sempre da mesma forma, né? Mas tinham anos excelentes e anos péssimos. E não conseguiu detectar nenhuma correlação entre o trabalho que elas faziam e o resultado que elas obtinham. Então, basicamente, o trabalho dessas pessoas que faziam investimento na bolsa era uma aposta. Eles eram apostadores. Só que eles tinham toda uma análise que era feita antes. Mas na prática, se eles tivessem jogado fora toda a análise e passassem o dia jogando moeda pro alto, cara, investe. Aí, coroa, vende. Entendeu? Teria dado na mesma. E em alguns casos, teria sido até melhor. Né? Eles pegaram alguns casos onde os corretores, os investidores mais experientes tinham um resultado pior do que os mais novos, porque existia uma certa confiança. Então ele desconsiderava algumas coisas que ele não podia, porque ele tinha lá um feeling de que aquilo que ele estava fazendo estava certo. Então, às vezes, o desempenho era pior do que o de um cara que não fazia essa análise. Então, interessante. Quando ele falou isso, quando no final do trabalho dele ele apresentou essa conclusão, isso foi um choque, certo? Você imagina você chegar numa empresa e falar, então tudo que vocês fazem serve para nada, né? Vocês podiam passar o dia inteiro jogando moeda pro alto, deve na mesma. Né? É uma apresentação, tá ali os fatos, né? O cara fez um estudo. Né? Ele conta a história no livro na hora que ele está sendo levado de volta para o aeroporto e um dos executivos da empresa, né? Talvez eu esteja errando alguma coisa na história, mas é mais ou menos isso, um dos executivos da empresa fala assim, não importa os seus estudos aí que você fez, eu sei o impacto que eu tive no resultado dos meus clientes. Né? E ele já tinha apresentado o que ele tinha para apresentar, né? Então ele disse que ele pensa assim, tá, eu tenho fatos que mostram que você está errado. Né? Então eu não vou mais falar nada. Né? Então, mas o que eu acho interessante é essa questão da ilusão do trabalho. Da gente gastar você gasta às vezes um monte de tempo para fazer alguma coisa. E a nossa expectativa é que, já que você gastou um monte de tempo, aquilo tem que dar algum resultado. Né? E esse é um exemplo impressionante de nenhum resultado. Isso não faz nenhuma diferença nesse tipo de trabalho que ele foi analisar. E a hora que eu tinha acabado de ver um exemplo pessoal disso num mercado muito parecido acontecendo. E eu estava
no avião, quando eu estava em contato com essa história, eu parei para pensar, né, em que outros lugares isso acontece, né? E, bom, a gente trabalha com software, né? Então não é muito difícil a gente ver falta de resultado, né? Então eu comecei a pensar, né, em todo o esforço que a gente faz para fazer software certo que não dá em nada, né? A gente tem um resultado de 1/3 do software sendo jogado fora no lixo, em média, né? Que ou nunca é utilizado ou é cancelado ao longo do caminho, né? Isso é perdido. E por que isso acontece? As pessoas fizeram todo um trabalho de programação, mas elas se empenharam e não deu certo. Certo? Então, é um trabalho que não dá resultado, né? E o que caiu na minha mão, e é óbvio, eu falando isso é meio clichê até, né? Mas eu comecei a pensar no trabalho de gestão de projetos especificamente, né? E na figura que a gente vê no gerente de projetos, aquele cara que está, diz o PMBOK, garantindo o sucesso do projeto. E eu comecei a pensar, cara, é exatamente o mesmo caso. Ele faz um monte de coisa, um monte de análise, um monte de previsões, um monte de reuniões, mas não faz nenhuma diferença. Ele jamais vai aceitar que aquilo não faz nenhuma diferença porque ele de fato desempenha energia naquelas coisas. Então ele espera que aquilo tenha um resultado, mas não tem. E a gente sabe que não tem, né? Outros casos, né, outro caso citado nesse livro é a questão dos CIOs, né? E nos Estados Unidos é uma coisa interessante porque os CIOs ganham milhões de dólares por ano, né? 5, 10 milhões de dólares por ano de salário, né? É muito mais do que a gente vê aqui no Brasil em muitos casos, né? E eles foram analisar a correlação do resultado de um CIO premiado, né, aquele que está sendo citado, está sendo falado e tal, e um menos conhecido. E a correlação era mínima, né, entre um bom CEO e um CEO, assim, o resultado que ele tinha para a empresa em melhora de lucro, em faturamento e tal, era mínimo, quase não fazia diferença. Né? Então, ao ponto que já era discutível se valia a pena ter essa guerra por salários, por exemplo, com CEOs, porque eles não faziam quase nenhuma diferença. Mais uma vez, um cara que está se empenhando, trabalhando, produzindo um monte, tentando produzir um monte que não está produzindo nada. Né? Eu fiquei pensando, né, como é que eu faço para identificar onde meu trabalho faz diferença? Então, o que eu faço que faz diferença? O que eu devia parar de fazer? Né? Então, eu vejo um monte de coisas que a gente faz, né, que são inúteis. Né? Então, por exemplo, o tanto de e-mail que a gente troca, né? E quanto que isso impacta, de fato, no teu resultado. Né? E quantas coisas que eu faço que são úteis. Às vezes eu sento para codificar e em 4 horas que eu codifiquei naquele dia, eu produzi mais do que eu produzi nos últimos 2 dias, por exemplo. Né? Porque às vezes eu caio num processo que eu estou fazendo um monte de coisa, mas eu não estou produzindo nada, é como eu me sinto. Né? Então, o que eu percebo, eu ainda tenho esses dias produtivos, porque olhando para as empresas, principalmente as empresas maiores, né, os caras não têm produtividade nenhuma. A gente vê, às vezes você chega pro cara e fala, o que você fez hoje? Ele fala, nada, fiz nada. O cara passou a semana sem produzir, às vezes. Né? Então, mas ele tá fazendo alguma coisa, ele tá no trabalho. Né? Então ele está falando com pessoas, fazendo reuniões, né, ajudando alguém, ele está fazendo alguma coisa, só que ele não produz nada. Né? E aí existe a sensação de trabalho, né, de que eu tô fazendo alguma coisa, mas na prática você não está fazendo nada. Né? Então, outra coisa que eu pensei, né, como que essas empresas não vão à falência? Né? Como que uma corretora de valores, por exemplo, começa a não vai à falência? E na prática a resposta que eu cheguei são todas assim. Né? O mercado de corretoras, ele é lógico que tem práticas, não estou dizendo que não há práticas e que fazem diferença, etc. Mas é muito difícil você ter um impacto significativo e elas são todas mais ou menos parecidas. Então, elas não vão falência porque elas são todas mais ou menos iguais. Né? E aí elas vão buscar pontos de diferenciação e quando elas alcançam, as outras copiam e tudo mais. Mas aí a gente pensa na área de software, né? Como que as áreas de software não vão à falência? Eu imagino que tem muita área, departamento de software dentro de empresas que, entre aspas, não são de software, né? E não dá para o departamento ir à falência. Né? E aí as outras empresas, né, é o mesmo cenário. As empresas, por exemplo, a gente pega São Paulo, as empresas de desenvolvimento de software são absolutamente incompetentes. Elas vão à falência porque as outras também são iguais. Né? Então, assim, os caras não estão produzindo nada, e todo mundo já viu isso, mas o outro cara do lado também não está, o cara da outra empresa também não está, então tudo bem. O próprio cliente, que às vezes está comprando software, também não está produzindo nada, e espera que você não produza nada, ou quase nada, então não faz diferença. Né? E aí eu fico pensando quem trabalha. Quem é que faz alguma diferença? Né? Porque o mundo não está parado, né? Tem gente dirigindo ônibus, levando as pessoas para algum lugar, avião, tem gente produzindo carros, bicicletas, coisas estão acontecendo, né?
tem gente colhendo arroz, essas coisas acontecem, né? E tem gente fazendo software, que a gente usa, né? E eu pensei, né, que pouquíssima gente produz alguma coisa, na verdade, né? A minha conclusão, que eu cheguei, né, e aí vocês façam a de vocês, é que pouca gente faz alguma diferença, né? A gente, em desenvolvimento de software, que está no mercado, e está em evento, e está em contato com as pessoas, e faz consultoria de vez em quando e tal, a gente nota isso, né? Que pouca gente produz. Né? Você vai ter alguns caras que produzem mesmo, que tal, e o resto produzem quase nada, ou nada. Às vezes atrapalham. Né? Então mas eles têm a sensação de trabalho, mais uma vez. Né? E são caras que a gente estava até discutindo ontem lá no Happy Hour Rádio, não vou demitir o cara porque dá trabalho contratar outro. Mas se o cara não faz nada, é melhor você demitir, né? Você dispensar, porque pelo menos ele para de atrapalhar. A questão é como é que você sabe se o outro trabalha do lado dele. Você não sabe quem trabalha e quem não trabalha, porque você, às vezes, mesmo também, né, gestor, também não trabalha. Então, você tem a sensação de trabalho, mas não sabe como controlar isso, não sabe medir resultado, já que todos os projetos estão falhando. Então, como é que você gerencia esse processo totalmente caótico? Né? Que é o processo que a gente vê em desenvolvimento de software. Né? Então, o que a gente está vendo é uma profissão na área de software quase falida, porque as pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Não é só a gente, olha só que coisa boa. Né? Tem um monte de gente com esse problema. Né? Outra coisa que eu pensei, tempo de resposta. Né? Vocês já devem ter ido a um serviço público, num banco, e ficado semanas esperando alguma coisa acontecer. Né? O Diego comentou agora, depois ele vai dublar o vídeo dele, vocês vão ouvir, ele falando que ele ficou um mês esperando para liberar, isso foi depois que você falou, né? Para liberar o negócio só no banco que ele estava precisando. Por que um mês? O que leva um mês para fazer? Né? Tipo, quantos caramba você tem que dar para levar um mês? Né? A maior parte desse tempo, esse negócio ficou tramitando na burocracia. Isso é falta de resultado, isso é tempo perdido. São pessoas que não estão trabalhando, que podiam estar fazendo outra coisa. Eu não estou falando que essas pessoas estão no Facebook, não. Elas estão fazendo alguma coisa, só que essa coisa é inútil. Certo? Elas têm a impressão de que elas estão trabalhando, mas elas não estão. Elas estão fazendo nada. Né? Elas chegam em casa cansadas, e falaram que trabalharam um monte, mas elas não produziram nada. Tá? E aí eu fico pensando também, né? Onde você quer trabalhar? Né? Eu sinto que eu quero ter um impacto no mundo, de alguma forma. Né? Eu não quero ser um cara que... Eu não quero pensar que eu cheguei em casa e não fiz nada. Né? Eu quero pensar que eu cheguei em casa e que eu tive alguma mudança, alguma coisa, igual o cara que está dirigindo o ônibus, ele está levando as pessoas para algum lugar, ele está fazendo alguma diferença. Né? Se ele não estiver lá, as pessoas não vão para o trabalho. Né? Eu não quero pensar que se eu não estiver aqui não faz diferença nenhuma. Então, onde eu quero trabalhar? Que lugares que eu posso trabalhar, que projetos que isso vai impactar de alguma forma o mundo que eu estou vivendo. Né? E um monte de empresa não permite que você faça trabalhos que têm resultado. Né? E de que empresa você quer comprar? Eu fico pensando nessa questão de concorrência, né? As empresas, como que elas... Eu quero comprar das empresas que têm capacidade de produção, né? Eu fico imaginando essa questão toda de inovação, né? Quando vem umas Apples da vida e consegue produzir de forma melhor. O que eles fizeram? Estão vendendo sapato, né? Como é que eles estão vendendo sapato melhor que os outros? Vendendo sapato. O que eles estão fazendo de diferente? Eu imagino que eles estão trabalhando. Enquanto que o resto, às vezes, não está, né? Está perdendo um monte de tempo com coisas inúteis, né? Aquela política corporativa, aquelas discussões, aquelas reuniões intermináveis, esse monte de e-mails, o cara está embanhado numa burocracia, né? E eu nem vou falar da questão de se ter a ver com a hierarquia dessa vez. Né? Então, eu fiquei... isso tudo, para mim, é uma coisa muito fascinante, assim, é uma coisa que eu... acho que vale a pena a gente considerar, né? Quanto do que a gente está fazendo realmente não tem a sensação de trabalho, mas na verdade é completamente inútil. Né? Tempo que você gasta ciclos ali, mas não vai dar resultado nenhum. E o que a gente pode fazer para eliminar essas atividades do nosso dia? Né? Pelo nosso bem, para a gente poder chegar em casa mais feliz de que a gente produziu alguma coisa naquele dia, e pelo bem da empresa que a gente trabalha para trazer mais resultado para ela. E a gente se tornar mais valoroso para essa empresa. Né? E eu não estou nem falando do tempo que você passa no Facebook, porque a gente precisa desse tempo também. Eu estou falando do tempo que você não está no Facebook, você está querendo fazer alguma coisa. Como que você faz para fazer com que esse tempo faça alguma diferença? Né? E eu estou pensando sobre isso ainda, quem sabe daqui a um tempo eu faço outra explicando alguma coisa que eu cheguei à conclusão. Né? Mas é uma coisa que eu tenho me motivado a pensar nesses últimos tempos. É isso aí.